Olá pessoal, nós temos aqui a primeira lição então do segundo trimestre de 2021 com o título O que aconteceu? Essa lição ela pode ser resumida nos três seguintes pontos. O primeiro ponto é o seguinte, a lição ela aborda a questão da origem, a nossa origem. Como tudo se originou? Existem hoje cosmovisões que falam que a nossa origem ela se deu por acaso, que o nada gerou tudo e que estamos aqui por um acidente da natureza. Mas essa cosmovisão, especificamente chamada evolucionismo, ela tenta geralmente classificar os cristãos que creem em Deus como ignorantes, como pessoas desprovidas de conhecimento. É como se a evolução fosse um fato científico e a criação, ou a crença numa criação, fosse um mito. Só que a Bíblia, em Gênesis 1:1, fala de nossa origem de uma forma bem clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente afirma que no princípio Deus criou todas as coisas. Agora, o cristão não pode se intimidar diante dos argumentos evolucionistas ou de outras cosmovisões também pseudocientíficas. O cristão pode também se apoiar em evidências científicas para a sua crença. Por exemplo, existem leis aqui da ciência, várias leis, que apoiam, que indicam que tudo teve de ser criado. Então o cristão não pode se intimidar com esses argumentos de que aparentemente a evolução é um fato e a crença na Bíblia, o relato da criação, é apenas um mito. Não. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo necessitam de fé, porque o evolucionismo não é um fato científico, é apenas uma teoria. O criacionismo não pode ser provado em um laboratório. Então ambos requerem fé. Mas qual é a diferença essencial entre o evolucionismo, crer no evolucionismo ou crer no criacionismo? A diferença essencial é a seguinte: se tudo aconteceu por acaso, se houve realmente uma explosão do nada que gerou tudo, então logicamente não existe Deus, estamos aqui por acaso, ou seja, não há propósito também, e no final para o nada iremos, ou seja, começamos do nada, estamos aqui sem propósito algum e iremos para o nada. Agora, se você crê na criação, que é um Deus que nos criou, aí sim nós temos então uma origem nobre, e é isso que a Bíblia nos apresenta. E essa origem nobre nos leva ao segundo ponto da lição, que é, fomos criados com propósito. Não estamos aqui sem propósito. E na verdade não existe só um propósito, existem vários propósitos pelos quais Deus criou este mundo. Eu posso mencionar aqui basicamente pelo menos três. Um desses propósitos está em Salmo 8, versículos 1 e 2. Ali fala que o ser humano foi criado para fazer calar o inimigo e o vingador. Em outras palavras, a vida aqui na Terra seria uma resposta à rebelião que começou no universo, por meio de Satanás. Por exemplo, quando Deus cria o ser humano, Ele cria a sua imagem e semelhança. Esta imagem e semelhança, ela pode representar, na verdade, ela envolve várias coisas, que envolve aspectos externos e também de caráter. Mas podemos destacar duas coisas que envolvem essa imagem e semelhança. Por exemplo, a capacidade de gerar vida como um criador, ou seja, quando um casal se relaciona e gera crianças, neste ato, eles estão refletindo um atributo do Criador, que é de gerar vida. E uma outra característica interessante que tem a ver essa imagem e semelhança é a capacidade de dominar, como Deus fala em Gênesis 1, ou seja, ao homem foi dado o domínio. Então, até esse momento, nenhum anjo foi dado o domínio, os anjos não sabem o que é reproduzir, gerar vidas. Isso foram atributos atribuídos ao ser humano apenas. Então o homem deveria refletir esses atributos de governar e gerar vidas como um criador. E é interessante porque na medida que aqui na Terra a vida se desenvolvesse com Adão e Eva, e as crianças nascessem, e eles exercessem cuidado desta criação, o universo todo, os seres do universo todo iriam olhar para esta criação e iriam entender como é o trato de Deus para com todo o universo. Ou seja, através dos seres humanos, seria exemplificado como Deus age em relação a todo o universo. Então, esse foi um dos propósitos, ser uma resposta à rebelião iniciada no céu. Agora, um outro propósito que Deus também criou o ser humano foi, obviamente, para a sua glória, para que este entretesse comunhão profunda com o seu Criador e fosse plenamente feliz. Agora, uma outra razão pelo qual Deus criou este mundo, ou outro propósito, é até surpreendente para alguns, mas Deus criou os seres humanos para repovoarem o céu.
Com a rebelião houve a queda de 1/3 dos anjos do céu. Deus criou então os seres humanos para repor esses lugares que ficaram vagos no céu pela queda de Satanás e seus anjos. Este foi um outro propósito, portanto. Agora, o terceiro ponto da lição é o seguinte: houve uma interrupção momentânea. Ou seja, Deus nos criou de uma forma nobre, com propósitos específicos, mas houve uma interrupção no cumprimento desses propósitos. Isto é, o pecado. O pecado interrompeu o cumprimento destes propósitos efetivos de Deus. Então nós tivemos o teste da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é importante mencionar. O conhecimento ali, Deus não estava vedando a eles o conhecer as ciências de forma geral, mas Deus não queria que eles conhecessem o mal. E o mal ali não era um conhecimento intelectual apenas, porque eles tinham recebido informação antes sobre o mal, sobre a rebelião que havia acontecido no céu. Portanto, o conhecimento que Deus não queria que eles tivessem era um conhecimento experimental do mal. Porque na mentalidade hebraica, conhecer está relacionado com experimentar, com praticar. Então, conhecer o mal seria vivenciar o mal, ter uma experiência com o mal. E isso Deus não queria que eles tivessem. Por que Deus colocou ali uma árvore? Porque o ser humano tinha que fazer uma escolha. Se não houvesse uma outra opção, eles não seriam de fato livres. Então a árvore foi colocada ali. Lembrando, houve apenas um único teste que Deus impôs a eles, e foi esta árvore do bem e do mal. E convenhamos, foi um teste fácil. Era só não comer de um fruto. Se Deus tivesse colocado um teste muito difícil, poderia haver a alegação do universo ou do próprio ser humano de que Deus colocou uma ordem impossível de ser cumprida, portanto, seria justificável o pecado, a transgressão. Não, então Deus colocou um teste bem básico, simples, que daria para ser cumprido. Mas, infelizmente, os seres humanos caíram nesse teste. Então, quando o pecado ele se estabelece aqui na Terra, esses propósitos de Deus são adiados, porque eles serão cumpridos no final, mas eles foram adiados momentaneamente. Houve uma interrupção. Portanto, esses são os 3 pontos que a lição enfatiza. A nossa origem, que é nobre, fomos criados por Deus. Deus nos criou com propósitos específicos e houve uma interrupção, chamada pecado. Agora, Deus pretende restaurar aquilo que o pecado arruinou e fazer com que seus propósitos se cumpram de forma efetiva. Para fazer tudo isso, Ele então anuncia, comunica o que nós chamamos de plano da redenção. E sobre este plano, as próximas lições irão delinear. Não esqueça de curtir o vídeo e, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal.